Você quer saber como ler as pessoas e ter a certeza do que elas estão pensando e do que elas estão sentindo? Então, assista esse vídeo até o final, porque hoje é a 11ª aula do curso As 15 Chaves do Sucesso. E durante esse curso, eu estou explicando como cada uma das 15 chaves funcionam. E hoje eu vou falar sobre a chave número 11, que é níveis e níveis de entendimento. E se por acaso é sua primeira vez aqui e você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui no curtir embaixo, se inscreve no canal, toca no sininho para você caminhar junto com a gente e não perder nenhuma aula. Combinado? Olá, queridos! Eu sou o Matheus Amorim. Seja bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E se você está acompanhando essa série de aulas que eu estou fazendo, comenta aqui embaixo quais aulas você já assistiu. Você já assistiu a 2ª? Já assistiu a 5ª? A 8ª? A 10ª aula? Comenta aqui embaixo para você marcar presença e eu conseguir ver quem está acompanhando as aulas. Beleza? Comenta aqui embaixo para o YouTube entender que isso é relevante e que pode ajudar mais pessoas. E não é demais lembrar que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para apoiar esse trabalho e também para você receber um lembrete quando lançar uma aula nova, um vídeo novo. Porque as aulas aqui do canal, elas ficam disponíveis no YouTube por só 7 dias, mas depois elas vão para dentro da nossa área exclusiva de alunos da Escola Luz Atômica. Essas aulas aqui do curso 15 Chaves, elas vão permanecer aqui no YouTube, porque isso é um compromisso meu. Mas as outras aulas do canal, depois de 7 dias, elas vão para dentro da nossa área de alunos da escola. Se você ainda não sabe, nós temos uma escola de desenvolvimento e expansão da consciência. Lá dentro, você recebe novas aulas toda semana, tem acesso a vários e vários cursos pagos e ainda se torna membro da nossa comunidade fechada de alunos, por onde todos conversam, trocam experiências e têm de perto o nosso acompanhamento. Então, se você ainda não é aluno da escola, você está perdendo a chance de ter acesso ao conhecimento que você precisa para transformar a sua vida. Por isso, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, o site da nossa escola, para você tocar nele, abrir nosso site, ver o vídeo onde eu te apresento cada detalhe da escola e você conseguir se inscrever assim que as vagas estiverem abertas. Combinado? Então, começa agora o curso As 15 Chaves do Sucesso e nele eu vou abordar as 15 chaves que abrem todas as portas da sua vida. Hoje eu vou falar sobre a chave número 11, que são níveis de entendimento. Você já parou para pensar que uma única frase ou um conceito da frase, de uma ideia que você teve, quando é transmitido para outra pessoa, essa frase ou conceito, por exemplo, pode ter diferentes significados dependendo do nível de entendimento que a outra pessoa que está ouvindo tem? Isso acontece porque conforme nós evoluímos e adquirimos mais conhecimento, a gente começa a enxergar a vida, um conhecimento, uma ideia, em camadas mais profundas da mesma informação. Ou seja, tudo que recebemos através dos nossos sentidos, eles passam por um filtro mental, ok? Os dedos passando por dentro de outros dedos. Estou fazendo isso para você ter uma noção do que é o filtro. Eles passam por um filtro mental, que no caso é o nosso programa, tá? E é interpretado de acordo com aquilo que nós passamos, baseado no histórico da nossa vida, nas nossas experiências, conhecimentos, aprendizados. Então, a mesma frase para uma pessoa que você diz, ela pode ser interpretada como uma ofensa
e para uma outra pessoa pode ser interpretado como algo normal. Um comentário que você faça, ele pode ser interpretado como um preconceito para uma pessoa e pode ser interpretado de maneira comum para outra pessoa, não como um preconceito. Mas como que a gente pode transcender esse filtro mental que cada um tem e conseguir ir além e conhecer a alma da pessoa? Porque tudo que você enxerga quando alguém está falando contigo é apenas um teatro, uma interpretação da personalidade. E você pode perceber que eu fechei o olho exatamente para que isso fique bem enfático para você. Porque o que você enxerga muitas vezes é apenas um teatro. Mas e aí? Como faz para você descobrir a real essência da alma que está te falando? Ir na última instância da pessoa e fazer um check-up da alma dela. Porque no fim, o que importa é quem realmente é a consciência da pessoa. Porque todo o resto é filtro. Filtro construído pela própria família, pela escola, pela igreja, pelos amigos e toda a influência de cultura que a pessoa teve na vida dela. Isso tudo é um filtro. Isso tudo é limitante. Então, muitas vezes, você está conversando com uma pessoa, mas você está conversando com um personagem, porque a pessoa está interpretando um teatro para você, bem na sua cara. Mas será que você tem a percepção suficiente para sacar isso? Sacar que é um teatro social? Pois então, quando a pessoa ela não é autêntica, e tá tudo bem não ser autêntico, gente, a pessoa vai se autoconhecendo e vai descobrindo a verdadeira identidade. Muitas vezes, por questão de sobrevivência, ela vai fazendo um teatro, um personagem, como um ator de televisão, por exemplo. Como você pode perceber, essa é a minha forma de falar, esse é meu jeito de agir. Entende? Não tem teatro. Mas você conhece alguém que é todo pré-moldado? Ou muitas vezes você sente que a pessoa está passando uma imagem de algo que ela realmente não é, por exemplo? Você vê que é um personagem? Ah, Mateus, é errado ser personagem? Não. Mas para que você vai ser um personagem? Se você é um personagem, qualquer pessoa pode ser igual a você, porque ela pode também interpretar o personagem. Entende? E as pessoas se conectam com outras pessoas verdadeiras. Se conectam com o seu jeito de falar. Às vezes você tem um sotaque diferente. Bota o seu sotaque aí, caramba. Seu sotaque é algo seu, dessa vivência que você pode utilizar a seu favor. Compreende? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo apenas sobre essa questão de autenticidade. Você ser quem você é e não quem a sociedade mudou você para ser, tá? Mas será que você consegue saber quando a pessoa está fazendo um personagem ou quem realmente ela é, baseado no seu nível de entendimento? Eu vou te mostrar aqui nessa aula a pirâmide do entendimento, que tem 4 níveis de entendimento, para que você aprenda com ela e dê um salto de consciência e comece a enxergar além do teatro humano que a gente faz para poder interagir socialmente. Combinado? Lembrando que essa pirâmide, ela foi feita por mim e ela não tem ligação nenhuma com outra pessoa. Ela foi feita de maneira empírica, listando os acontecimentos que eu já passei nesse tempo, tanto no lado empresarial quanto no lado espiritual, palestras nas duas vertentes e, claro, aprendizados com pessoas que têm estudos nessa área, tá? Inclusive, para fazer essa explicação, ela tem base no Benjamin Bloom, que desenvolveu a taxonomia de Bloom. Se você não conhece, te recomendo. Essa taxonomia ela classifica os diferentes níveis de aprendizado humano de maneira geral, tá bom? E eu fiz um cruzamento de dados baseado no livro Corpo que Fala, que explica, explana a forma como a pessoa se comporta. Então, quando ela fecha os braços, ela está mais fechada, não está querendo saber do assunto. Quando ela está assim, ela pode estar um pouco mais reflexiva. O Corpo que Fala, ele traz várias abordagens explicando a linguagem não verbal. Ok? Então, eu estou cruzando essas informações baseado na minha experiência.
Tá bem? Porque eu acredito que o que mais vale é a prática da coisa. Do que adianta a teoria se você coloca em prática, não funciona? O mapa não é um território? Pois então. Então eu coloco a minha teoria, que eu vou falar aqui, é de coisas que eu vivenciei e que eu executo. E que coisas também que eu passei no passado. Tá bom? Então é baseado, tem esses dois estudos como base, porém, o principal é a minha experiência que eu coloquei aqui. Tá bom? Vamos lá então. O primeiro nível dessa pirâmide é o nível superficial. No primeiro nível de entendimento, você enxerga as coisas de forma muito simples e direta. É como se você estivesse olhando apenas para a superfície de um lago. Imagina um lago. Você está vendo apenas o reflexo do céu nesse lago. Sem você perceber que abaixo da água tem peixes, tem uma vida marinha. Sem você perceber que existe um lago ali, porque você está só enxergando o reflexo do céu no lago. Nesse primeiro nível, as palavras e os conceitos, eles são tomados pelo valor literal. É algo direto. Por exemplo, se alguém diz, a paciência é uma virtude, você entende que, desse primeiro nível, que ter a paciência é uma qualidade positiva. Mas talvez você não compreenda totalmente as implicações profundas dessa frase. Obviamente que quem já me acompanha aqui são pessoas acima de 30 anos, normalmente, tá? Porque poucos jovens têm interesse nesse conteúdo, uma pena, mas eu estou trabalhando para que no futuro esses jovens que vai ter a sua idade possam ter acesso a esse conhecimento. Normalmente interpreta nesse nível 1 superficial de maneira rasa, de maneira literal. Interpretam a frase que eu estou te dando aqui como exemplo, que a paciência é uma virtude. No caso, muito provavelmente, você que me assiste, você não deve interpretar assim, porque você já é uma pessoa mais madura, vivida, correto? Porém, esse é o primeiro nível superficial e eu tenho que trazer ele aqui para você. E levando esse primeiro nível para uma análise corporal, para que a gente consiga ter um entendimento mais prático disso, no primeiro nível, a pessoa olha para outra pessoa e percebe sinais óbvios. Por exemplo, se alguém está cruzando os braços, você pode entender que essa pessoa está fechada para o que você está falando, ou ela está desconfortável, entende? Se alguém está sorrindo, você pode interpretar de forma superficial que essa pessoa está feliz, porque você ainda não entendeu o jogo do teatro. Nesse estágio, você está focado no que é visível, só naquilo que é superficial. E cada frase e o contexto da pessoa, você interpreta isso no sentido literal. Não há muito uma abstração envolvida, apenas o diálogo corriqueiro ali, a análise supérflua da coisa. Obviamente que se você está nesse nível, tudo bem. Mas normalmente os alunos da Escola Luz Atômica não estão nesse nível, né? Já no segundo nível é chamado o nível contextual. Você passa a considerar o contexto que a informação que você está conversando com outra pessoa foi apresentada. Nesse nível, você já tem algum conhecimento adicional, o que permite você perceber as nuances, os detalhes que não estavam claros no primeiro nível. Usando o mesmo exemplo de antes para você entender, né, que foi a frase, a paciência é uma virtude, você agora entende que essa frase ela pode se aplicar em várias situações. Por exemplo, como esperar calmamente por algo importante ou lidar com situações difíceis sem perder a calma. Isso é uma virtude. Ou seja, agora já não é mais só uma frase de efeito, mas você interpreta as nuances que tem por detrás da frase. E levando isso para uma análise corporal, você começa a ver além do óbvio.
Agora você não apenas percebe que alguém está cruzando os braços, mas você também se pergunta, por que essa pessoa está cruzando os braços? Essa pessoa não quer saber do que eu estou falando? Ela está retraída porque ela está se protegendo? É um hábito? Você começa a considerar o ambiente e as circunstâncias que moldaram aquela pessoa. E com isso, as interpretações, elas acabam se tornando mais assertivas. Compreende? E por isso, nós vamos para o terceiro nível de entendimento das coisas, que é o nível analítico. Nesse terceiro nível, o seu entendimento, ele se aprofunda ainda mais. Agora você não só vê o contexto, ou seja, você já não mais vê o superficial, você já não mais vê só o contexto, mas agora também você vê as implicações da frase e como ela se conecta com outros conhecimentos que você já possui. Dessa maneira, você já começa a fazer perguntas mais profundas, porque você começa a fazer um cruzamento de dados tremendos. Aí você se pergunta, por que a paciência é uma virtude? Como que essa ideia de paciência e virtude se relaciona com outras virtudes? Qual que é o impacto de ser paciente na minha vida e nas interações com outras pessoas? Compreende? Nesse nível, você já está analisando e conectando os pontos, percebendo como que uma simples frase pode ter um impacto profundo na forma como você vê o mundo. Ou seja, você não mais só analisa o contexto, mas você faz um cruzamento de dados de acordo com o seu filtro. E você procura elaborar aquele novo conhecimento que você está assimilando em conversa com outra pessoa. Deu para entender? E levando isso para um nível mais corporal, você combina o que você vê da pessoa com um entendimento mais profundo das emoções, algo mais psicológico mesmo. Nesse nível, falando agora no modo corporal, você percebe que um sorriso da pessoa pode ser falso, que os braços dela cruzados pode ser um sinal de defesa, porque ela está se sentindo de alguma maneira desconfortável, sendo atacada pelo que você está falando. É um instinto de defesa, entende? E também pode indicar uma reflexão. Ela está pensando, está de braço cruzado, está pensando, porque é menos uma movimentação para ela fazer com o corpo dela, portanto, menos do que se pensar. Você começa a perceber as microexpressões, os pequenos detalhes que revelam o que alguém está realmente sentindo. Nesse nível, você está lendo não apenas o corpo da pessoa, mas você está também vendo o que está por trás dos gestos e das expressões da pessoa. A leitura corporal, ela se torna uma ferramenta poderosa para entender as intenções e as emoções das pessoas ao seu redor e da pessoa que você está conversando, nesse exemplo. Então, nesse nível analítico, você consegue analisar rapidamente o que está ali por trás, o que está acontecendo ali nesse contexto, o real da coisa. Entende? Você consegue ver todos os níveis anteriores, consegue cruzar os dados de acordo com o seu filtro. Deu para entender? Lembrando também o seguinte, que uma pessoa, ela ser qualificada, por exemplo, a pessoa é uma jornalista, você vê que o jornalista tem um entonamento mais perene da voz, ou seja, ele não tem desentonação assim para não irritar a pessoa. Isso é uma técnica, não quer dizer que a pessoa só está interpretando teatro para querer te persuadir ou fazer alguma coisa com você. Então, tem algumas nuances que nem tudo também é teatro. Entende? Por exemplo, eu fiz faculdade de publicidade, eu entendo de comunicação. É por isso que as minhas mãos eu estou sempre movimentando. Isso não significa um teatro. Isso significa que utilizo das mãos para tornar ainda mais claro aquilo que eu estou
aquilo que eu estou tentando comunicar para você. Deu para entender? Mas, você pegando nesses 3 níveis, você consegue fazer um check-up da pessoa e analisar o que está acontecendo. E por fim, a gente chega no 4º e último nível, que é o nível intuitivo. Era desse nível que eu queria chegar. Nesse nível, a sabedoria da pessoa já faz parte do contexto dela, do entorno dela, de onde ela vive, o que ela conversa. Tudo ali tem uma sabedoria, tem uma intuição implícita. Quando você está nesse nível, você não precisa mais pensar ativamente sobre o significado das palavras que a pessoa está falando. Pois esse significado ele já está integrado em você. É como se a frase da pessoa já fizesse parte do seu próprio pensamento. E a partir desse ponto, você consegue extrair os ensinamentos em praticamente qualquer situação da vida. Porque o seu conhecimento e o entendimento, eles vão estar sempre um passo à frente do que a pessoa está te comunicando. Entende? Nesse último nível, a frase "a paciência é uma virtude", ela não é apenas algo que você já entende desde o 2º nível para frente, né? Não só no literal, mas desde o 2º nível para frente. E é algo que você analisa o contexto, é algo que você conecta os pontos. Tá vendo que eu estou passando pelos níveis? Mas é algo que você já vive no 4º nível. E se for uma outra pessoa falando, você enxerga a alma dela enquanto ela está falando. Você não apenas capta os níveis anteriores dessa pessoa, mas você faz uma leitura áurica da energia da pessoa baseado na sua intuição. Entende? Você sente e faz a leitura da pessoa e do ambiente onde vocês estão. Você se torna o que se chamou de sensitivo. E quem interage com você acaba que pode até tentar usar as armas de persuasão, tudo bem. Mas se você estiver com foco e concentrado na conversa que vocês estão tendo, nenhuma persuasão funciona. Persuasão vem, converteu, voltou, ou só converteu e deixou. Entende? Você, na verdade, você começa a ter misericórdia da outra pessoa que está fazendo isso, porque você passa a entender as motivações pessoais que levam a pessoa a fazer isso. Então, nesse nível 4, não é uma relação de superioridade. Nossa, eu sou mais do que você. Nossa, eu estou lendo a sua alma, eu sei que você está falando aí, não condiz. Não é isso, não é uma relação de superioridade. Apesar de que dá a entender isso, né? Mas não é. Mas é sim uma relação de misericórdia e de amor. Esse é o nível dos seres de luz para com a gente. Quem já teve a oportunidade de conversar com um ser de luz sabe do que eu estou falando. Inclusive, para você tirar isso à prova do que eu estou falando, você não precisa acreditar em mim. Bota em prática esses 3 níveis que eu te disse e, em especial, esse 4º nível que eu estou te falando. Coloque em prática. Uma maneira de você colocar o nível 4 em prática é você conversando com algum preto velho, líder de uma corrente espiritual de algum terreiro, de Umbanda, por exemplo, onde tem a figura arquetípica do preto velho. Arquetípica no sentido de inconsciente coletivo, não no sentido universal. Tem uma diferença entre esses arquétipos, tá bom? Isso é tema para um outro vídeo, mas para deixar claro que quem já sabe vai entender o que eu estou falando. Conversa com um preto velho, que seja um preto velho respeitável. Você pode testar isso que eu estou falando. Tenta aplicar gatilhos nele. Tenta mostrar o que você sabe para ele, para você ver. Ele pacientemente. Eu estou rindo aqui porque eu já estou lembrando, você está entendendo? Não sei se você sabe, eu tive o privilégio de estudar a Umbanda, conversar com
muito vamos falar tipo de espíritos, né? Desde os preto velhos, Exus, pombagiras, entender mesmo aquela falange, aquela corrente. É papo para muitas horas. Depois, para frente, a gente conversa sobre isso. E tenta aplicar esses gatilhos mentais, mostrar o tanto que você sabe para um preto velho sábio, normalmente o líder da corrente ali para você ver. Ele pacientemente, com uma humildade, ele se esquiva do que você está falando e retorna com alguma coisa da sua alma e você dá um tranco e pensa, nossa, é isso, como que ele é sábio, né, e tudo. Vale a pena essa experiência. Testa isso para você ver. Sem preconceito, vai lá. Nada de mal vai te acontecer dentro de um terreiro sério que preza pela caridade. Para ficar bem claro. Sem magia negra, sem coisa negativa. Terreiro sério que atende por caridade. Tá bom? Então você pode testar isso. E levando esse exemplo para algo mais físico, não só intelectual e intuitivo, algo mais corporal mesmo, você começa a captar, quando você está nesse nível intuitivo, você começa a captar a verdade por trás dos sinais corporais que a pessoa está fazendo, sem você precisar pensar muito sobre isso. As informações, elas chegam até você de forma fluida, de forma natural, porque você está lendo o campo vibracional da outra pessoa. Esse nível 4, ele é alcançado após um bom tempo de prática e experiência. Entende? Onde você já desenvolveu uma sensibilidade refinada para as mensagens que não são verbais, ou seja, aquilo que o corpo transmite, ou seja, quanto mais uma paranormalidade, que é um nível um pouco mais trabalhado da mediunidade, ok? Quando você desenvolve um pouco mais a paranormalidade, você consegue captar isso da pessoa. Mediunidade também capta, tá? Mediunidade e paranormalidade são bem parecidos. Então, qualquer um dos dois que estiver desenvolvido vai conseguir captar essa informação da pessoa. Lembrando que esse exemplo que eu estou dando aqui é no tete a tete, né? Mas não precisa ser no tete a tete. Lembra um spin de uma partícula correlacionada ao spin da outra partícula em diferentes lugares do planeta? Pois então, se olhar a foto da pessoa, você faz uma leitura dela. Entende? Nesse estágio, no nível 4, você não apenas entende o que as pessoas estão expressando com o corpo, a forma como elas reagem, se mexem, mas também você consegue responder de uma forma adequada e intuitiva, ajustando inclusive a sua própria linguagem corporal para se comunicar de maneira mais eficaz e principalmente de maneira mais empática com a outra pessoa. Você entra em fase com ela para que ela se sinta ouvida, entende? Não é só entrar aqui e sair aqui, não. Ela se sente ouvida, descarregada, vamos dizer assim. Ela se sente compreendida e você consiga ter um diálogo mais proveitoso com essa pessoa. Porque um ser de luz, ele não fica esperando a pessoa subir a vibração dela para se comunicar com a pessoa. Ele desce na vibração dela, comunica, ajuda, elabora a coisa e depois ele sobe a própria vibração de novo. E como consequência, quando ele começa a subir, a pessoa vem junto e muda o estado vibracional dela. Isso, inclusive, é muito utilizado por terapeutas que sabem o que realmente está fazendo. Em especial psicanalistas, né, que trabalham o plano material e o plano espiritual junto. Quem faz terapias integrativas, por exemplo. Portanto, esses 4 níveis são uma orientação para quem quer entender de pessoas e se tornar mais confiante em si mesmo. Por isso eu digo, quem tem ouvidos ouça, porque esse entendimento aplicados em venda do seu negócio, empreendedorismo, é o ganho financeiro na certa. Não tem como dar errado, porque toda venda é sobre pessoas e não é sobre o que você está vendendo. E com isso, todo entendimento que pode haver dentro
de uma transação comercial, de algo que você está tentando vender, é sobre a pessoa que está ali para te comprar e não sobre apenas o produto. Deu para entender? Quem trabalha com vendas, se aplicar isso, vai ter um resultado muito maior. Você imagina? Só de você estar do segundo nível para frente, né? Ou seja, o superficial, o primeiro, não tem tanto resultado, mas é o que a grande massa do país está. Ok? Você vê como é que vota em fulano, vota em beltrano, como que o nível de preconceito nas redes sociais, o nível de interpretação de uma frase simples que você diz, distorcem tudo, vira um alvoroço, lacração, cancelamento, aquela bagunça. Então, a massa está nível 1, esquece. Agora, do nível 2 em diante, onde você já começa a analisar um contexto, analisar postura, depois você começa a cruzar dados e informações, né, do nível o 2 e o 3, aplicar em vendas é sucesso. Agora você imagina o nível 4. Pois é, o nível 4 já é algo que exige uma ética absurda da pessoa, porque você tem acesso à alma de quem você está conversando. Entende? Inclusive, dentro da escola, nós temos um curso que se chama 7 Gatilhos Mentais do Dinheiro, onde nós ensinamos gatilhos que tem no universo e no complexo R, desde a época das cavernas, do Homo sapiens sapiens, que o ser humano traz consigo e que, se apertado, ativado, ele vai ter uma resposta imediata no que você quis que ele fizesse. Nós ensinamos esse tipo de influência. Mas é bom deixar claro também que lá dentro eu ensino como esse gatilho funciona. E esse gatilho, como a própria fonte criadora criou isso já vem desde o Homo sapiens sapiens, né? Ele tem uma chave de autoproteção. Ele tem que ser aplicado com verdade e autenticidade. Lá dentro eu explico direitinho sobre isso. Então, tem conhecimentos que estão em níveis muito profundos. E com esses níveis profundos você consegue ter acesso que nenhuma outra pessoa tem. Por isso, você entender essa pirâmide do entendimento é muito importante para você ter resultado. Quando eu gravo uma aula dessas por aqui, vamos supor que 1000 pessoas assistem, as 1000 podem interpretar cada uma de maneira diferente. Mas a grande maioria interpreta da maneira que eu estou realmente explicando. Por quê? Porque eu procuro trabalhar os níveis dessa pirâmide de entendimento que eu estou passando aqui para você. Para ficar mais fácil da pessoa aprender o que eu estou ensinando. Porque do que adianta eu esparramar o conhecimento e só meia dúzia entender? Minha intenção não é que meia dúzia entenda, mas é ajudar o máximo possível de pessoas a entender o que eu estou explicando. Vai ter gente que não vai entender nada? Vai. Claro, isso é perfeitamente normal, mas a grande maioria vai entender, entende? Porque o foco é explicar uma coisa onde a finalidade é melhorar a vida da pessoa. Então, se a finalidade é melhorar a vida da pessoa, eu espero que mais pessoas entendam o que eu estou falando. Portanto, estude esses 4 níveis de entendimento e comece a aplicar em si mesmo durante alguns meses e, junto disso, comece a aplicar em outras pessoas esses 4 níveis e você vai começar a ver as pessoas como um livro aberto. Um livro aberto que possui virtudes, possui traumas, possui medos. Você vai conseguir ver o nível de consciência que a pessoa se encontra naquele momento. Ficou entendido? E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: se você ainda não faz parte da nossa escola, você está perdendo a chance de mudar rápido a sua vida e passar para um novo patamar em todas as áreas. Então, se você quer conhecer a nossa escola, clica no primeiro link aqui embaixo e assiste o outro vídeo onde eu falo apenas da escola. Combinado? Eu te vejo em breve.